Olá, meus queridos e queridas. Aqui estamos para mais um estudo bíblico. Como é bom passar esse tempo na presença de Deus. No estudo bíblico de hoje, vamos falar sobre a facilidade de pedir e a dificuldade de agradecer. Porque lembramos de Deus na dor, mas o esquecemos na bonança? Nossa fé é real ou apenas um recurso de emergência? Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao estudo. Lucas, capítulo 17, versículos 15 ao 17. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Perguntou Jesus: Não foram limpos os 10? Onde estão os outros 9? Imagine o cenário de uma estrada empoeirada entre a Galileia e a Samaria. Naquela época, ser diagnosticado com lepra era receber uma sentença de morte em vida. Não era apenas uma doença física que corroía a carne, era um mal que destruía o nome, a família e a dignidade de um ser humano. De acordo com as leis rigorosas daquele tempo, o leproso era obrigado a viver fora dos muros das cidades, em cavernas ou vales isolados. Eles deviam usar roupas rasgadas, deixar o cabelo despenteado e sempre que alguém se aproximasse, eram forçados a cobrir o rosto e gritar que eram impuros. Imagine o peso psicológico de ser sua própria campainha de alerta, avisando ao mundo que você é alguém de quem se deve fugir. Aqueles 10 homens que avistaram Jesus de longe viviam nessa trincheira de sofrimento absoluto. Eles não podiam chegar perto, por isso gritaram com todas as forças que ainda restavam em seus pulmões cansados. Naquele momento não havia orgulho, não havia títulos e não havia dúvidas. Na hora do desespero, a fé deles era a única coisa que os mantinha de pé. Eles reconheceram em Jesus a autoridade que o mundo lhes negou e pediram misericórdia. O interessante é que Jesus não os curou instantaneamente com um toque. Ele lhes deu uma ordem: que fossem se mostrar aos sacerdotes. Isso exigia uma fé prática, pois a lei dizia que o sacerdote era o único que podia validar uma cura e permitir que alguém voltasse para a sociedade. Eles começaram a caminhar ainda doentes, acreditando na palavra antes mesmo de verem o resultado. Enquanto caminhavam, o milagre aconteceu. A pele antes escamosa e sem vida recuperou o vigor. As feridas se fecharam e a força retornou aos seus membros. Podemos imaginar a euforia daqueles homens. 9 deles, no auge da alegria, continuaram correndo. Eles estavam focados no que tinham acabado de ganhar: a liberdade de abraçar os filhos, de voltar para casa, de serem aceitos novamente. A pressa em aproveitar a bonança foi maior do que a vontade de olhar para trás e agradecer a quem deu a ordem que mudou suas vidas. Eles estavam tão mergulhados na própria felicidade que se esqueceram da fonte daquela alegria. A necessidade tinha passado e, com ela, a urgência de estarem perto do Mestre. Apenas um deles parou. E o que torna essa história ainda mais profunda é que esse homem era um samaritano, alguém visto pelos judeus como um estrangeiro de fé duvidosa. Ele entendeu que a cura era maravilhosa, mas o curador era muito mais importante. Ele não se importou com a burocracia do sacerdote naquele momento. Ele sentiu que o seu primeiro dever era reconhecer a bondade que o resgatou do abismo. Ele voltou glorificando a Deus em alta voz. O mesmo volume que usou para pedir ajuda, agora era usado para render graças. Ele se prostrou aos pés de Jesus em um gesto de entrega total, mostrando que a sua gratidão era o fruto mais maduro da sua fé. Jesus fez uma pergunta que ressoa até hoje em nossos corações: Onde estão os outros 9? Essa pergunta não era por falta de conhecimento, mas um lamento sobre a natureza humana. O pedido de ajuda é muitas vezes um reflexo da nossa sobrevivência, mas o agradecimento é um reflexo do nosso caráter e do nosso amor.
Os 9 receberam a cura do corpo, mas apenas o que voltou recebeu algo maior: a salvação e a paz de um relacionamento real com Deus. Os outros foram abençoados, mas o samaritano foi transformado. A gratidão dele foi o que o diferenciou da multidão que só busca o que as mãos de Deus podem oferecer. Muitas vezes, nós somos como aqueles 9. Quando o avião parece que vai cair, quando a conta está no vermelho ou quando a saúde falha, nossos joelhos dobram quase automaticamente. Fazemos promessas, oramos com fervor e buscamos a Deus com uma intensidade única. Porém, quando o sol volta a brilhar, quando o emprego novo chega ou quando a paz reina em nosso lar, temos a tendência de guardar a nossa fé em uma gaveta para emergências. Esquecemos que a gratidão em tempos de paz é o que mantém as portas do céu abertas para nós. Ser grato quando tudo vai bem prova que amamos a Deus por quem Ele é, e não apenas pelo que Ele pode nos dar para resolver nossos problemas imediatos. Precisamos vigiar para que as bênçãos não nos afastem do abençoador. A maior demonstração de maturidade espiritual não acontece no meio da tempestade, mas no primeiro dia de sol, quando decidimos que o agradecimento será a nossa primeira atitude. Que a nossa memória não seja curta para os benefícios de Deus e que o nosso coração não se torne arrogante na hora da prosperidade. Reconhecer que cada respiração e cada momento de paz é um presente direto do alto nos mantém humildes e conectados com o que realmente importa. Não deixe que a facilidade da vida moderna ou o conforto momentâneo apague em você a chama daquele que gritou por socorro e foi atendido. Agora eu quero convidar você para um momento de reflexão e conexão. Independentemente de como esteja a sua vida hoje, se você está atravessando uma prova difícil ou se está em um momento de grandes conquistas, vamos unir nossos corações. Vamos fechar os olhos para o mundo exterior e focar na presença que nos sustenta em todos os momentos. Convido você a participar comigo desta oração, para que possamos alinhar nossa alma com a vontade do Pai e aprender a ser gratos tanto na escassez quanto na abundância. Senhor, entramos na Tua presença com corações abertos e sinceros, reconhecendo que cada segundo de vida é um sopro do Teu amor e da Tua infinita bondade. Hoje não queremos apenas apresentar uma lista de pedidos ou clamar por soluções imediatas, mas sim depositar diante do Teu altar a nossa gratidão mais profunda e verdadeira. Pai, confessamos diante de Ti que muitas vezes os nossos joelhos se tornam pesados para dobrar quando a caminhada está leve e o fardo parece inexistente. Pedimos perdão pelas vezes em que o conforto dos dias tranquilos nos tornou surdos à Tua voz e a abundância da colheita nos fez sentir erroneamente autossuficientes. Que o nosso coração não seja como o daqueles que partiram sem olhar para trás, mas como o daquele que entendeu que estar aos Teus pés é o maior presente de todos. Dá-nos, Senhor, uma memória que não falha diante da bonança e uma alma que floresce na gratidão. Que nas horas de paz e tranquilidade, o nosso louvor seja tão intenso, genuíno e vibrante quanto o nosso clamor nos momentos de angústia. Queremos aprender a Te buscar não apenas como um socorro nas crises ou um refúgio nas tempestades, mas como o ar vital que respiramos todos os dias da nossa existência. Que a nossa fé seja provada e aprovada na alegria, mostrando ao mundo que Te amamos pelo que Tu és, e não apenas pelo que Tuas mãos podem nos oferecer. Que cada bênção recebida, por menor que pareça, seja um lembrete constante da Tua fidelidade e um motivo sagrado para permanecermos humildes. Não permitas, Pai querido, que o sucesso momentâneo ou a calmaria das águas roubem de nós a sede constante pela Tua presença.
Que a nossa vida seja um altar contínuo de ações de graças, onde cada amanhecer seja celebrado como um milagre renovado. Que possamos reconhecer a Tua mão tanto na porta, que se abre com facilidade, quanto no pão que alimenta a nossa mesa. Que a nossa gratidão seja a nossa identidade mais forte, transformando a nossa perspectiva sobre cada situação da vida. Ensina-nos a cultivar um espírito generoso e atento às pequenas maravilhas que Tu operas em silêncio ao nosso redor. Que ao final de cada jornada tenhamos a sabedoria de voltar ao Teu encontro para dizer: obrigado, Senhor, por caminhar comigo. Amém. Concluímos este estudo bíblico com essa mensagem de despertar espiritual e renovação de propósito. Como seu mentor nessa jornada, quero que você entenda que a gratidão não é um sentimento que simplesmente acontece conosco, mas uma decisão que tomamos todas as manhãs. O samaritano que voltou não foi apenas curado, ele foi o único que realmente compreendeu que a maior riqueza da vida não é a bênção em si, mas a proximidade com aquele que abençoa. No seu dia a dia, quando as metas forem batidas, quando o diagnóstico for positivo ou quando o lar estiver em paz, é exatamente aí que sua fé deve ser mais barulhenta. Não permita que o conforto da bonança silencie a voz que gritou por socorro na dor. Na prática, isso significa que você deve cultivar o hábito de voltar. Ao final de cada dia produtivo, reserve 5 minutos para reconhecer os detalhes: o café quente, a proteção no trânsito, a paciência que você teve com um colega. Transforme o seu sucesso em um altar de adoração. Se você recebeu uma promoção, entenda que foi Deus quem lhe deu a inteligência e a oportunidade. Se sua família está bem, reconheça que é a misericórdia dele que sustenta o seu teto. Quando agimos assim, quebramos o ciclo da amnésia espiritual e impedimos que o nosso coração se torne arrogante. A gratidão é o que mantém os nossos pés no chão enquanto a nossa alma toca o céu. Viver como o 10º leproso é escolher ser a exceção em um mundo de pessoas distraídas e ingratas. Enquanto muitos buscam apenas o milagre, você está sendo convidado a buscar o relacionamento. Note que os outros 9 receberam o que pediram, mas apenas o que voltou ouviu de Jesus. A tua fé te salvou. Há uma diferença eterna entre ser apenas beneficiado e ser verdadeiramente transformado. Que o seu otimismo hoje venha da certeza de que Deus se alegra quando você reconhece a presença dele na calmaria. Seja intencional em agradecer por tudo o que você já tem enquanto trabalha pelo que deseja alcançar. Leve essa reflexão para a sua semana. A gratidão é o combustível que nos prepara para as próximas vitórias. Quando somos gratos pelo pouco, mostramos que estamos prontos para o muito. Quando somos gratos no muito, mostramos que o nosso coração ainda pertence ao reino. Que cada momento de paz na sua vida seja um convite para dobrar os joelhos. Não para pedir, mas para dizer: obrigado, Senhor, por tua fidelidade. Essa postura mudará a atmosfera ao seu redor e atrairá ainda mais da bondade divina para o seu caminho. Chegamos ao fim de mais uma jornada de fé e quero agradecer de coração a você que permaneceu comigo até o final. Se este estudo tocou sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Comente um amém aqui embaixo para que eu saiba quem concluiu esta reflexão comigo hoje. Aproveite também para compartilhar este vídeo com alguém que ame a palavra, nos ajudando a fortalecer nossa comunidade de estudos bíblicos e levar esperança a mais lares. Que sua semana seja repleta de motivos para agradecer. E lembre-se, Deus está sempre com você.